Eu queria também dar aqui algumas notas antes de nós orar já pela palavra, né? Que quinta-feira, Deus permitindo, aproveitando que os irmãos estão aqui de Martinópolis, né? Nós vamos estar em Martinópolis nesta quinta-feira e sábado em Cruzália, né? Os irmãos estejam orando por nós. Ontem estivemos ali em Congonhas, no Paraná. Vamos saborear um pouco do friozinho por lá, né? E se aqui está um pouco frio, lá também faz um pouquinho até a mais. Mas ontem nós ficamos ali até, nós vimos comentando na viagem, né? O irmão Claudinei chegou até a dizer, não, eu queria ter uma câmera aqui para filmar, né? Chegou a hora, nós fomos até a casa de um determinado irmão que sempre tem o culto, mas aí desejaram que tivesse o culto em outra residência, em outro sítio perto, né? E aquele frio, como esse friozinho que está aqui ventando, né? E uma irmã subiu em cima de um pampinha, com aquele vento, né? E disse, olha, eu estou indo com eles aí. Nós ficamos pensando, mas se ela vai aonde? Você tem dois já na gabina, né? Dois paletinhos, puf, em cima do pampa, e aquele vento gelado na cara e partiu para o culto. Nós ficamos pensando, meu Deus, isso tinha que ser filmado, né? Para mostrar para alguns irmãos prudentinos. E às vezes está muito frio para ir na igreja, né? Irmãos, coisa boa é ver pessoas com disposição e com vontade de cultuar, né? Você chega lá que eles ficam assim, nem passarinhozinho recebendo a comida, não perde uma palavra, fica tudo, né? Com aquela vontade de ouvir e com aquela alegria, a gente fica muito feliz. Não estou dizendo que vocês não têm alegria, vocês têm também. Eu estou dizendo assim, a disposição que às vezes falta para nós aqui, né? A disposição dos irmãos. Mas vamos nos colocar de pé e também queremos cumprimentar as irmãs Maia, né, de Campo Grande, que está aqui, Deus abençoe, né? Os filhos do Moilson Maia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sempre bem-vindos, né? Vamos ler a palavra, depois nós estaremos fazendo a oração. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, né? Nós vamos continuar o assunto de domingo passado. Crer em um profeta, sim. Ser fanático, não. Polêmico, né? Mas é a pura verdade. Depois nós vamos fazer alguma pergunta, o que é ser fanático? Alguém sabe me responder o que é ser um fanático? Por enquanto não, né? Vocês têm que participar mais do programa Voz da Restauração. Fazer algumas perguntas, né? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora Mateus 10, 41, que está escrito lá. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor nesse instante que nos abençoe, que nos ajude através da meditação da Tua Palavra. Permita que saiamos daqui melhores cristãos do que temos sido, abençoados, ajudados, edificados. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Ser fanático, meus irmãos, é dar algo, é enfatizar algo além do que é real, ou dizer de alguém além do que ele é, né? Então, isso leva a pessoa ao fanatismo.
ou relatar algo além do que é a realidade. Por isso que eu disse no domingo passado que até o profeta, quando acontecia um milagre extraordinário no seu ministério, ele, como no caso da ressurreição dos mortos, ele fazia questão, né, de ver o atestado de óbito. Uma vez mesmo num culto, um irmão que era muito complexado, o profeta disse algo lá, ele ficou tão agitado que deu um infarto fulminante nele e ele... Então você vigia, né? Como alguém disse que alguém ficou com um pouco de sentimento com algo que eu disse. Então tem gente que é um pouco agitado, né? Ele acha que aquilo foi para ele, que aquilo, e ele era um pouco complexado. Eu esqueço o nome do irmão agora. E o profeta disse algo lá, ele ficou um pouco complexado e ele deu um infarto e ele veio a óbito. E a sua esposa, que era uma enfermeira, que estava sentada do lado dele, checou o pulso dele, checou aqui a artéria dele e olhou para o profeta e fez assim que ele tinha morrido. E o profeta pediu que todo mundo se acalmasse, o profeta chamou ele e ele veio de volta. Então o profeta pôde dizer que foi uma ressurreição porque a sua esposa havia checado e dito que ele havia morrido, né? Então, quando uma pessoa é fanático, então não importa a realidade, ele continua dizendo além da realidade, né? Seria como, por exemplo, se nós orássemos por uma pessoa que essa pessoa não fosse curada, não acontecesse um milagre, poderia ter sido curada, mas não um milagre. Cura pode ser algo progressivo, algo que vai acontecendo gradativamente. Agora o milagre não, ele é instantâneo, né? Diz assim, não, fulano foi curado instantaneamente. Quando você pensa que não, o camarada está mancando por aí ainda, vamos dizer que ele tivesse um problema na perna, né? Diz, não, aconteceu um milagre, mas o irmão recebeu um milagre e o irmão está mancando. Você diz, não, mas pela fé nós temos que... Não, peraí, né? Então aí já vai um pouco além do que deve ser. Então, se nós cremos num profeta, a Bíblia diz que nós seríamos um povo próspero. E nós vimos aqui no domingo passado que esta era de Laodiceia, que é a dispensação atual dos sistemas religiosos do mundo, eles são um povo miserável, pobre, cego e nu, por rejeitar uma mensagem profética e por rejeitar um profeta. E quem pode crer no ministério profético são um povo próspero espiritualmente, porque a palavra de Deus sempre vem aos profetas. Agora, fanatizar este profeta também é um outro perigo que está do outro lado. E isso, em vez de fazer bem a mensagem, fazer bem ao profeta, isso termina fazendo de um verdadeiro profeta um falso profeta, que é o que não pode acontecer. William Branham não é um falso profeta, ele é um verdadeiro profeta de Deus. Mas se você for levado ao fanatismo, você vai passar a impressão para o mundo religioso aí fora de que ele é um falso profeta. E nesta noite nós vamos aprender um pouquinho disto. A primeira coisa, antes de nós seguirmos, no domingo passado nós paramos aqui nas duas profecias de Mateus 17. A profecia de que Elias já veio, que foi João Batista, e a profecia de que Elias virá. Quando se fala da profecia que Elias virá, não se trata de João Batista. Porque João Batista concluiu o seu ministério, ele foi decapitado, colocaram a sua cabeça numa bandeja. Aquele que ele precursou, que foi Jesus Cristo, foi martirizado no Calvário, morreu, ressuscitou, ascendeu-se ao céu e voltou na forma do Espírito Santo. E depois que Jesus já havia ressuscitado e vindo o Espírito Santo, em Atos 3, 20 e 21, a Bíblia diz que os céus teria que obter a Jesus até os tempos da restauração de tudo. Então, se João Batista foi o que viria para restaurar, então João não cumpriu o seu papel, porque ele morreu e a restauração não aconteceu. Ou então a Bíblia não diria que os céus teria que deter a Jesus até os tempos da restauração de tudo. Então, até que venha esta restauração completa, os céus terá que deter a Jesus. Ele não virá para buscar o seu povo enquanto essa restauração não acontecer. E essa restauração compete a Elias fazer, ao seu ministério fazer. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, é algo que precisa ser bem colocado, né? Há muitos irmãos denominacionais que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo canal, e é bom saber disso, né? Que nós não cremos em tonterias, nós cremos em algo. Com humildade nós dizemos, mas dentro da Bíblia Sagrada.
Nós não cremos numa mensagem, não cremos em um profeta porque alguém falou por aí que é um profeta. Nós não cremos em uma mensagem profética porque alguém disse que é uma mensagem profética. Nós cremos porque é profética. E nós cremos em um profeta porque é um profeta. Agora, a questão, não é, de tanta descrença acerca desta mensagem é justamente por causa da má interpretação com relação ao homem William Branham e o profeta William Branham. Porque tem que saber separar. Antes que alguém comece a ser tentado a pensar, né, se você vivesse nos dias de Elias, você teria que crer no profeta Elias e você teria que crer no homem Elias. Entendeu? Você tem que separar uma coisa da outra. Se você pegar a mensagem Desvelar de Deus, o profeta disse que os próprios profetas na Bíblia, eles foram chamados de deuses. Quando Jesus disse que era o Filho de Deus e eles começaram a questionar, ele disse: por que vocês estão me criticando e estão tendo dificuldade para crer que eu sou o Filho de Deus, quando a própria Bíblia de vocês chamou deuses aquele a quem veio a palavra? Agora, por que eles foram chamados deuses? O profeta diz na mensagem do Desvelar que enquanto a palavra estava com eles, antes deles entregar a palavra, ali era Deus. Quando eles entregavam a palavra, eles voltavam a ser homem novamente. Quando Moisés subiu e recebeu a palavra, ele voltou tão cheio da palavra que o seu rosto brilhava. E ele tinha que colocar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele, porque sem o véu as pessoas não poderiam olhar fixamente nele. Por quê? Por causa da palavra. Ele disse, aí quando ele entregava a palavra, Moisés voltava a ser Moisés. Compreendeu? E aí é onde o profeta cita algumas coisas que Deus pensa e o profeta fala. Mas não é tudo que o profeta falava que foi Deus que pensou. É aí aonde mora a dificuldade. É aí aonde surge os montes de ismo dentro da mensagem de um profeta. Você tem que saber o que é homem e o que é Deus. Vou citar um exemplo, Elias. Né? Elias era Deus através dele, quando ele estava lá no monte, e o rei de Samaria mandou buscá-lo. Mandou um soldado com mais 50, sob o seu comando, e disse, olha, ou foi 100, vai lá e fala para o homem de Deus que ele desce, que eu preciso falar com ele. E aí Elias disse, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e queima todos vocês. E o fogo desceu e queimou. Aconteceu, mandou de novo, aconteceu a mesma coisa. Aí o terceiro, ele chegou e se humilhou e disse, homem de Deus, eu te peço que tenha piedade de mim e desses outros soldados, para que não aconteça como já aconteceu com os outros. O rei pede para que tu desças. Aí o anjo disse, com esse você desce. Aí ele desceu. Era Deus em Elias quando disse, segundo a minha palavra, nem mesmo o orvalho do céu cairá, durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos, e não caiu, nem sequer um orvalho. E depois chamou eles para um desafio no Monte Carmelo. Se Deus é Deus, então siga-o. Se Baal é Deus, então siga Baal. E aí foi onde chamou eles para o desafio, na questão do altar, o Deus que respondesse com fogo, então era Deus. O que não respondesse, então não era Deus. E vocês conhecem o que a Bíblia diz, o que aconteceu. Que fogo caiu do céu após sua oração, e não só queimou o holocausto, mas as pedras do altar, a própria água que jogaram em volta, o fogo lambeu tudo. E o povo cantou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias tomou mão daqueles profetas falsos de Baal que estavam ali, e outros profetas, e matou todos no ribeiro. Mas aí a unção se foi, Deus se foi, e agora ficou o homem Elias. E ele desceu para a sua casa, e Acabe chegou lá e contou para a profetisa falsa chamada Jezabel o que Elias tinha feito. E ela foi no templo e a juramentou pelos seus deuses que no outro dia ela faria o mesmo que ele fez com os profetas de Baal, ela também faria com ele. E a notícia chegou até Elias. E o que Elias fez? Foi até a cidade, deixou seu moço na casa dele
e partiu de madrugada e chegou debaixo de um pé de zimbre e pediu a morte. Já basta, Senhor. E aí foi onde o anjo do Senhor acordou ele. Quando ele acordou, estava ali um pão assado e uma botija d'água. Ele comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Depois, novamente, aí ele caminhou o caminho de 40 dias até chegar. Ali já não era mais Deus, ali era o homem Elias. Porque Deus não corre de ninguém. Se ele chamou para um desafio, ele seguraria a barra. Estão compreendendo? Mas diz o profeta ali, a unção havia lhe deixado. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, a Bíblia disse que ele entrou na caverna. E de repente ele escutou um vento muito forte. Ele saiu e Deus não estava no vento. Veio um tremor, ele viu o tremor e viu, mas Deus não estava no tremor. Depois viu um fogo que veio, também não viu Deus no fogo. Mas depois ele pôde ouvir Deus em uma voz mansa e suave que lhe falou: Elias, Elias, o que fazes aqui? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso. E eis que Acabe e Jezabel mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei. Não sobrou mais ninguém. E qual foi a resposta de Deus para ele? Volta. Amém? Porque eu tenho 7.000. A crença de Elias era que não tinha ficado ninguém. Essa era a crença do homem Elias. Então, essa crença de Elias não era o que Deus tinha pensado, era o que Elias tinha pensado. Então, essa teoria de que Deus pensa e o profeta fala, se fosse assim, então Deus tinha pensado errado. Então, você tem que ver e separar uma coisa da outra. E aí foi aonde ele voltou, ainda Deus disse: olha, e tem uma coisa, você vai encontrar Eliseu, até Eliseu, que era o seu sucessor, ele não conseguiu ver. Você vai descer, você vai encontrar Eliseu, você vai ungir como profeta, e você vai ungir não sei quem como rei, você vai fazer o trabalho, etc, etc. Aí ele desceu animado, e voltou, porque a sua visão com relação, a sua crença com relação ao futuro de Israel estava errado. Aí você poderia me dizer, então ele era um falso profeta? Não. A prova de que ele era verdadeiro é que ele se encurvou a Deus e voltou para fazer o certo. Essa é a prova. Irmãos, analisa bem e veja. Veja, Samuel foi um profeta tão vindicado, que a Bíblia diz que nos seus dias não deixou uma palavra de Deus cair. Uma palavra sequer. Mas quando ele chegou na casa de Jessé, o belamita, ele se equivocou na sua maneira de ver. Quando ele foi lá para ungir um rei, se fosse por ele, ele teria ungido o homem errado. E ele chegou e viu aquele soldado, o filho mais velho de Jessé, se aproximar. Ele disse: eis aí o ungido do Senhor. Deus disse: errou e errou feio. Será que eu estou falando grego? É ou não é verdade? Então ali era Samuel. Ali era a sua crença do que era um rei, mas não era de Deus. Então não foi Deus que pensou no lugar dele: eis aí o ungido do Senhor. Não foi ele que pensou. Quem pensou foi Samuel. Mas aí Deus disse para ele. E Deus nem sequer falou, e foi passando de um por um, até que chegou no último e disse: não tem mais moço? Ele disse: só tem um que está lá no campo. Quer dizer, foi além da visão até do pai. Estão compreendendo, irmãos? Então, você tem que separar, tem que aprender a separar. E o problema que tem acontecido com essa mensagem é que nós, eu vou dizer nós com humildade para não achar que eu sou sabe tudo e que os outros não sabem de nada. Mas é que pegam a mensagem de William Branham e quer fazer de William Branham como William Branham fosse um Paulo, um legislador. O que Paulo pregou, sendo um profeta, um mensageiro legislador, o que Paulo pregou, nenhum anjo do céu pode mudar o que está escrito aqui. Mas o William Branham não.
Os demais não. William Branham veio para nos trazer de volta ao que Paulo pregou. E para trazer o que Paulo pregou, ele sendo um restaurador e acompanhando os moveres dos outros, irmãos, o que eu vou fazer aqui não é para desabonar o William Branham. Vocês estão compreendendo? Eu volto a repetir, se eu estou sendo um hipócrita, que Deus seja o meu juiz. Eu creio que não houve até hoje, pode haver, eu não conheço um homem que se firmou tanto na verdade como o William Branham. Um homem do caráter de William Branham que eu não sirvo nem sequer para engraxar o sapato dele se ele vivesse. Eu não estou sendo fanático, não estou falando a realidade, o que eu creio ser a verdade. Mas uma coisa é certa, irmãos. Ele não merece o que estão fazendo com o que ele pregou. Porque isso não está fazendo dele um grande profeta, mas estão descredenciando a sua mensagem. Estão dizendo assim diz o Senhor, aonde ele não diz o assim diz o Senhor. Estão dizendo que ele profetizou aonde ele não profetizou. Estão dizendo que é Deus que falou quando ele disse, isso foi eu que disse. Estão compreendendo? E isso é que tem tirado as coisas do trilho. E outra coisa, nós deveríamos pelo Espírito ouvir, receber as suas pregações, e isso fazer nós voltar aqui para essa Bíblia, nascer do Espírito Santo, se alimentar desta Bíblia revelada, conforme Ele revelou para nós, abriu os nossos olhos, trouxe colírio do Espírito Santo para que nós possamos ver a Bíblia na íntegra como ela é. Mas o que fizeram? Pegaram enredo, ismos dentro da sua pregação e começaram a formar facção dentro da mensagem. E aí pega uma lista do que ele diz, comparando uma mensagem com a outra, uma mensagem com a outra, uma mensagem com a outra. Não, porque aqui nós temos a mensagem completa. Eu vou dizer uma coisa para você, nem o William Branham tinha a mensagem completa, porque ele teve que voltar atrás de muitas coisas que ele disse. Aí você diz, agora o senhor tombou o pote mesmo. Eu estou falando da verdade e eu vou provar isso, se Deus permitir. Que Deus foi revelando para ele aos poucos, amém? Até ele trazer o conteúdo completo. Por isso eu creio e o recebo como meu profeta, porque foi humilde o suficiente para isso. Mas se você vai para a Bíblia, eu vou citar aqui um exemplo. Irmãos, volte comigo, não vamos ter pressa, porque como eu disse, eu não vou terminar nesse culto de novo, e eu não estou com muita pressa. Se Deus permitir nos dê vida, né? Pode ser que seja como o rastro da serpente, eu não sei. O profeta disse que ia pregar o rastro da serpente e Deus não permitiu pregar. Talvez eu me vá antes disso, ou talvez você se vá antes disso. Mas o meu desejo é mostrar para vocês porque eu tenho me posicionado da forma em que eu tenho me posicionado. E eu vou dizer mais, com humildade eu falo isto. Todos que ir pelo caminho do fanatismo com esta mensagem vai quebrar a cara. Se já não quebrou. Vai chegar num ponto onde ele não vai saber mais no que crer. E eu vou depois te mostrar por quê. Estão entendendo? Veja aqui, ó. São João capítulo 1, preste atenção, se você não tem muita facilidade para encontrar, eu vou ler aqui e vocês vão ver quem era João Batista. E aí você vai ver por que Jesus disse que ele era mais do que um profeta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus. Enviado de quem? De Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Isso quer dizer que todos que creram em Jesus, creram por João, através de João. Será que isso aqui está certo? Não era ele a luz,
mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram, aí ele segue falando acerca de Cristo Jesus. No verso 15, nós encontramos isto aqui, ó. Você vai encontrar o que é um homem, mais uma vez, e o que é Deus. E sendo que ele era enviado de Deus. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí seguindo, no verso 19 diz, ou melhor dizendo, no verso 19, perdão. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que eles perguntassem: quem és tu? Presta bastante atenção, mas muita atenção. E você vai ver por que o nosso querido saudoso William Souto Santiago fez um enredo com a sua mensagem. Por que o William Souto Santiago terminou crendo que talvez ele seria o sucessor de William Branham, porque o William Branham deixou margem para que dizer que havia um sucessor. João também deixou, se alguém quisesse pegar. Só que as pessoas esquecem de ver o que é homem e o que é Deus. Preste bastante atenção. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que eles perguntassem: quem és tu? Ou seja, o homem enviado de Deus, João, os sacerdotes e os fariseus mandaram perguntar para João: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Vocês estão seguindo? E disse: não sou. És tu o profeta? Ô igreja, se eu pudesse abrir o seu coraçãozinho e jogar lá dentro. Perguntaram para João: és tu o profeta? Agora eu pergunto para vocês: João era o profeta? Vocês podem dizer mais alto? E respondeu: não. Ele não cria que ele era o profeta, mas ele era o profeta. Perguntaram para ele: és tu o profeta? Ele disse: não. Aí o nosso saudoso William Souto Santiago, com todo o respeito às pessoas que crêem na mensagem dele, pegou a mensagem perguntas e resposta número 15, pegou outras e outras mensagens, onde o irmão Branham disse: se eu não sou essa pessoa, se essa mensagem não é isso, então quando essa grande pessoa virá, ele disse: vê, ele está dizendo de outro grande que viria. Em outras palavras, daqui o chapéu que eu vou colocar, há um sucessor. Irmão, não adianta. Não adianta. Quando ele disse: talvez eu não seja esta pessoa, ali era o homem William Branham sendo sincero. Como João está sendo: és tu o profeta? Ele disse: não. Disseram-lhe, pois: quem és para que demos resposta àquele que lhes enviaram? Que diz de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Só isso que ele pôde dizer. Isaías 40. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu e disse-lhe: eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vos não conhece, não conheceis. Esse é aquele que vem após de mim, que é antes de mim,
do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, perdão. No dia seguinte, aí fala sobre esta questão. Mas se você for pegar o outro evangelho, diz: és tu Elias? Ele disse: não sou. Mas ele era o Elias. Mas ele disse que ele não era. Então ali não era o profeta João falando, ali era o homem João com a sua crença particular. E vamos além disso. Ele apontou Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso ou não foi? Eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele e repousar como uma pomba. Mais tarde, quando ele foi preso, ele estava lá no cárcere sozinho. Ele pega dois dos seus discípulos e cochicha no ouvido deles e fala assim: vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou devemos esperar por outro. O que será que os discípulos de João pensaram? Meu Deus, nem ele está crendo no homem que ele apontou. O profeta vem e diz que Jesus era um homem tão simples que até João ficou com dúvida: será que é ele mesmo? Depois de ter testificado, depois de ter pregado, ele chegou numa melancolia, num estado de estar deprimido, que chegou a perguntar: será que esse homem é ele mesmo ou devemos esperar por outro? Gente, aquilo ali era um homem. Era um homem, mas o seu lado profético já tinha apontado: é ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acabou. Mas não, se os discípulos de João disseram: não, esse aqui, o próprio Jesus disse que é mais do que um profeta, esse homem aqui é um homem enviado de Deus, esse homem aqui, o que ele falou é Deus, o que ele falou, o que ele afirmou, vocês podem crer que é Deus. Onde é que eles estariam hoje? Até em Jesus eles teriam dificuldade para crer. Mas como nós vimos no domingo passado, foi o contrário. Eles não conseguiram nem ver João como mensageiro, mas pôde receber quem João indicou. Estão compreendendo? Aí, meus irmãos, agora deixa eu pegar um pouquinho as palavras do profeta. Nós poderíamos ir muito longe dentro desse assunto. Aqui na mensagem à obra-prima, o profeta diz assim no 67: finalmente, quando ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, e veio através dos profetas para cada um, isso finalmente construindo um corpo, se aproximando o tempo todo. E o maior de todos eles era João. Assim diz a Bíblia, Jesus disse isto: não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista, pois foi ele quem pôde introduzir a palavra. Amém? A palavra. E então vem finalmente o grande cabeça, o cabeça de tudo isto é, o restante do corpo simplesmente falou disto. Então, João era aquele que iria introduzir a palavra. Amém? Agora veja o que o profeta diz aqui na mensagem, a palavra falada, semente original, primeira parte, parágrafo 95. Receba isso. Minha missão. Eu creio que Deus tem me chamado para reticência. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que lhes disse que faria. Vê? E contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vê? A vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si tem um milênio e tem tudo bem ali, porque Ele é a palavra. Vê? Amém? Por isso que no rio Rai, a luz desceu e disse: como João Batista precursou a minha primeira vinda,
tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Estão compreendendo? Então, qual seria o papel de William Branham? O mesmo papel de João. Nos introduzir a palavra, nos restaurar a Bíblia Sagrada, nos trazer de volta para a palavra. Mas vamos seguindo, que tem mais coisa boa aqui para nós, antes de encerrarmos. As 7 eras da igreja, a era da igreja de Laodiceia, 41 a seguir, diz assim: agora esse profeta mensageiro do último dia terá tal grau de poder ante o Senhor Jesus, o Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. É por isso que tem crença por todo lado aí dizendo que William Branham é Deus encarnado, é isso, aquela coisa toda. Tem que acontecer. Isso foi predito. Aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que enganará muitos e fará com que creiam nisso. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui e ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, 23 a 26. Parágrafo 42. Mas não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos. Um profeta. Um mensageiro. Um servo de Deus. Estão prontos agora? Ele não necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João Batista, quando foi a voz do que clamou: eu não sou ele, porém ele vem depois de mim. Agora eu pergunto para os irmãos: quantos aqui já leu a carta de Paulo aos Romanos? Deixa eu ver sua mão. Quantos já leu a carta de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios? Vamos dizer assim, todas as cartas dos apóstolos, alguém já leu? Vocês viram ele citando o nome de João Batista alguma vez? Eu nunca encontrei. Mas por que será, sendo que todos tinham que crer por João? Vocês estão captando? Agora, será que Paulo cria na mensagem de João? Será que Pedro cria na mensagem de João? Leia Atos capítulo 10, que ele fala de João ali. Esse evangelho começou com João Batista. Eles nunca negaram João. Mas eles nunca tiveram que pegar como costume ou como norma, porque eu quero dizer para os irmãos, nós estamos chegando num ponto, existe certos lugares que se eu for pregar um sermão, aqui eu estou usando a mensagem no tablet. Mas se alguns lugares, por exemplo, se eu for pregar a mensagem do irmão Branham e eu não trazer um livrinho para ler e mostrar que eu estou lendo, eu não sou um pregador da mensagem. Você veja a que ponto chegou. Porque eu tenho que estar lendo na íntegra, repetindo na íntegra, para dizer que eu creio no que o William Branham pregou. Meu Deus, a prova de que eu creio no que o William Branham pregou é que eu creio no Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio num Deus que é o Deus real e verdadeiro. Eu não tenho que estar o tempo todo porque o irmão Branham disse, porque o irmão Branham disse, porque o irmão Branham disse. O irmão Branham já disse. Embora eu digo, como eu disse, como Paulo disse na carta aos Coríntios, como Paulo disse na carta aos Romanos, não tem nenhum erro, não estou dizendo que é errado. O que eu estou querendo dizer é o fanatismo que está em torno disso. Desnecessário. Desnecessário. Como eu fui repreendido abertamente no encontro nacional por um pastor, dizendo que meus programas de rádio é um paradoxo. Deus abençoe o pastor, não estou criticando ele, nem, vamos dizer assim, censurando ele porque ele me chamou a atenção. Mas dizendo que meus programas de rádio é um paradoxo, porque nos meus programas de rádio eu quase não falo do irmão Branham. O que eu tenho de falar do irmão Branham? Fala para mim, o que eu tenho de falar do irmão Branham?
O irmão Branham não me pediu para me falar dele. O irmão Branham me pediu para me falar de Jesus Cristo. Pegue a mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. O profeta disse que Jesus é o tema de toda a Bíblia. Ele disse, se você ler um livro da Bíblia e você não conseguiu ver Jesus, ele disse, leia de novo, que você vai encontrá-lo. Porque desde lá, do sacrifício de Abel para frente, tudo já apontava a ele. Aliás, desde as vestes que foi feita para Adão e Eva, já foi ali imolado mostrando o que viria. Estou entendendo? Aí você diz, como é que o senhor sabe que era pele de ovelha? Porque eu sei que era, por revelação profética que era. Né? Agora veja bem, foi anunciado. Então ele diz na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Que Cristo deve ser o motivo do seu falar, do seu cantar, do seu pensar, do seu viver. Porque Ele é tudo em todos. Amém? Pode bater palma, louvado seja Deus. Ele merece. Amém? Então, por que toda essa coisa? Então ele não mereceria? Agora eu pergunto para os irmãos, aí você diz, mas pastor, adianta um pouco aí, vamos adiantar. Por que então da confusão? Eu vou ler nas próprias palavras do profeta, ele pregando aos ministros, ele diz aqui na mensagem Divindade Explicada, porque tem pessoas que ele diz, eu não aceito que fala que o irmão Branham errou, eu não aceito, então você vai ver ele mesmo falando que ele errou. Porque se você não aceita eu falando, então aceita ele falando, porque eu creio que a pessoa não é tão fanático, porque nem o irmão Branham falando ele não vai acreditar. Aqui na mensagem Divindade Explicada 333 ele diz assim, em minha vida eu cometi muitos erros. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Eu farei provavelmente. E se eu viver muito mais, eu farei muito mais. Talvez algumas delas serão pedras de tropeço em seu caminho. Eu espero que vocês me perdoem. Eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações, as coisas que ele fez. Ele duvidou de Deus. Se você for ler, você vai ver que o profeta está certo. Ele duvidou de Deus. E ele mentiu sobre a sua esposa e tudo mais, porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos capítulo 4, é por isso que Deus diz assim, não faleis mal uns dos outros, porque nem Deus fala mal de você. Veja quanta coisa Sansão aprontou, quantas coisas Abraão aprontou, mas quando foi escrever sobre o relato deles, não mencionou nenhuma das suas. Agora ele poderia, porque ele é Deus. Mas se ele diz que nós não devemos ser maldizentes, é porque ele não gosta de falar mal das coisas que... Amém? Foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou seus erros, porém disse, Abraão nunca vacilou na incredulidade. Louvado seja Deus. Oxalá que no céu possa ser escrito, meu servo Paulo tem andado perfeitamente diante de mim. Tomara que esteja escrito lá assim. Porém foi fortalecido, todos os seus erros foram todos esquecidos, quando o comentário divino de sua vida foi escrito. Suas frustrações nem mesmo foram mencionadas, seus erros não foram mencionados. E, irmão, eu espero que quando o meu comentário for lido naquele dia, que ele apague os meus também. E não pense nisto, eu espero que vocês o façam também. Deus os abençoe. Amém? Então, o que vai dizer não? Eu não aceito falar que o irmão Branham errou. Meu amigo, como é que vai fazer? Eu poderia ler outras coisas ainda. Mas agora nós vamos finalizar aqui. Irmãos, como eu disse outro dia aqui na questão da mensagem, o aperte o play. William Branham creu como um estudante bíblico que Jesus voltaria em 77. Negar isso é negar fatos. Como homem ele creu nisso, mas ele não profetizou. Mas ele creu nisso.
Vocês estão entendendo? Ele creu nisso. Depois, ele deixou bem claro, isso aí nós vamos fazer um repertório depois, Deus permitindo. Eu vou mostrar pelas datas para vocês coisas que ele pregou numa data, depois, anos depois, ele veio e mostrou que estava errado. Para você ver que o ministério dele houve uma progressão, que Deus foi tratando com ele, trazendo a restauração até para ele, no que ele cria, no que ele entendia. E é por isso que eu o tenho como meu profeta. E não o tenho como o poder da infabilidade. Não, ele não teve o poder da infabilidade. O poder da infabilidade está em Deus. Ele falhou, ele errou, ele mesmo disse isso. Compreenderam? Então, quando ele disse, eu predigo, e as pessoas, eu volto a repetir, que às vezes eu me embalo num assunto, eu esqueço de retroceder. Ano mais tarde, depois ele pregou as 70 semanas de Daniel, ele disse, não vão dizer por aí que eu disse que Jesus vai voltar em 77. Ele disse, baseado nas visões que eu tive, eu predigo. Estão entendendo? Aí você diz, mas se ele fosse um verdadeiro profeta, se Elias então fosse um verdadeiro profeta, ele teria falado que tinha ficado de 7 mil, não ele sozinho. Por que ele falou que tinha ficado sozinho? Porque isso é o que ele cria. Não era o que Deus estava dizendo, era sua crença particular. Como eu disse para vocês aqui outro dia, na mensagem Olhe Sempre para Jesus, ele disse, a velhice não me matará. Eu posso morrer de um acidente, posso ser atirado, mas a velhice não me matará. Eu creio que a velhice não me matará até que Jesus esteja aqui. Ele estaria com 110 anos, talvez esteja vivo, mas a probabilidade é que não estava. Mas é o que ele cria, é o que ele achava. Ele era um homem, ele tinha o direito disso. Ele tinha o direito de errar. Todos os profetas erraram. Agora, na mensagem Ele Cuida de Você, aqui ele deixa claro para mim, para você e para todos que estão acompanhando. Preste bastante atenção. Mensagem Ele Cuida de Você, parágrafo 7. Na metade do 6 para frente, ele é como respondendo uma pergunta, para nós encerrar, ele diz assim, você profetizou que haveria 1 milhão de negros mortos ou você simplesmente anunciou que isso aconteceria? A pessoa perguntando. Aí ele diz no parágrafo 7 a seguir. Agora vejam, eu sempre lhes pedi para terem cuidado com o que vocês ouvem. Vê? Há muito disto que é simplesmente o lado humano. É pastor Paulo que está falando? Não. Mas sempre que é algo que sai, isto dirá, assim diz o Senhor. Mesmo para visões ou por qualquer coisa, as visões na plataforma, na audiência, você mesmo está fazendo aquilo. Isso não é Deus, é você. Vê? Deus não produz aquela visão, você mesmo a faz pela fé em um dom divino. Ele dizendo que até ele poderia produzir uma visão num dom divino. Mas ele diz, quando é Deus, é o assim diz o Senhor. Como a mulher que tocou em suas vestes, ele não sabia quem era ela, ou o que havia de errado com ela, mas ela mesma fez aquilo, vê? Agora, aquilo não foi o assim diz o Senhor, foi o assim diz o Senhor quando Jesus falou de volta, ele disse que a sua fé lhe havia salvado, vê? Mas vê, você tem que observar. Não. Aí ele responde, o senhor estava fazendo uma afirmação ou o senhor estava profetizando? Ele disse, não, em outras palavras, eu não estava. Eu estava falando a respeito de Martin Luther King, este grande desastre que eles estão tendo no sul, aquela segregação dos negros no sul. Com as pessoas de cor, eu disse, se aquelas pessoas fossem escravas, eu tomaria a minha igreja e iria até o sul e ajudaria aquela gente a sair da escravatura. Certamente eu o faria, porque o homem fez o escravo, não Deus. Somos todos de um só sangue, viemos todos de uma só árvore, e esta foi Adão. Deus, através de um sangue, tem feito todas as nações. E se nossas cores são moreno, ou negro, ou amarelo, ou vermelho, ou seja o que for, somos todos criaturas do Todo-Poderoso. Vê? E ali não deve haver nenhuma diferença em nós.
A pergunta aqui embaixo, a segregação da escola. Agora, eu estava ali no primeiro levantamento e eu vi isto. Agora o profeta está dizendo, se você seguir a leitura, mas eu vou seguir para deixar bem claro. Mas antes eu vou fazer um resumo. O que ele estava dizendo, que ele cria particularmente, se aquele negro, com inspiração comunista, ele continuasse liderando e fazendo rebelião entre os negros, ele levaria a milhares de mortes. Estão entendendo? Mas alguém ouviu ele falando, já estava dizendo que o Senhor profetizou. Em outras palavras, o Senhor disse que haveria milhares de mortes. Aí eu vou dizer algo aqui particular. Eu não duvido que possa acontecer. Mas a minha pergunta é, seria necessário? Seria necessário? Quando o nosso querido Billy Paul estava com o irmão Branham andando nas ruas de Los Angeles em 1965, após ele ter pregado a mensagem escolhendo uma noiva, quando ele profetizou que Los Angeles iria para o fundo do mar, e ele fez essa afirmação para Billy Paul e disse, tu não serás um homem velho, Billy, até que tubarões estarão nadando por essas avenidas. Ele afirmou o que ele pensava, o que ele cria. Ele não levantou a mão e disse, Billy, para aí, assim diz o Senhor. Tu não... Aí era outra coisa. Aí teríamos que ver se foi a longanimidade de Deus, mas ele afirmou e disse, eu afirmo, Billy, que tu não serás. Aquilo era o que ele pensava. Estão compreendendo? É o que ele pensava. Agora, Billy Paul crê no seu pai cegamente como um profeta. Deus abençoe ele. E ele circulou com esse testemunho para o mundo inteiro. Quando ele esteve no Rio de Janeiro, eu estive ali. E ele deu esse testemunho lá. Quando ele esteve em Goiânia, perdão, eu estive lá. No ginásio lá no centro de convenções. No ginásio, perdão, esqueço o nome agora, é para ser no centro de convenções, não foi no centro de convenções, foi no outro ginásio. Ele disse, muitas pessoas me dizem, Billy, você está ficando velho. Ele disse, não, eu não estou ficando velho, porque meu pai disse que eu não seria um homem velho até que Los Angeles fosse para o fundo do mar. E que tubarões nadaria pelas avenidas. Gente, vamos encarar os fatos. Contra fato não há argumento. Ele está com 84 anos de idade, será que ele não está velho? Agora, com todo respeito, é o que o pai dele cria, e ele cria que o pai dele era um homem de Deus, e como eu creio que o irmão Branham é um homem de Deus. E se o irmão Branham tivesse dito para mim também, eu ia segurar aquilo até eu envelhecer. Quando eu envelhecesse, ele disse, não, eu disse para vocês, mas ele não profetizou, ele disse. Agora, vamos sustentar? E como muitos estão dizendo assim, talvez ele quis dizer quando o Billy morresse e ressuscitasse, porque iria ser um homem novo. Gente, vamos parar de remendar. Vamos parar de remendar e vamos parar de fanatismo. Porque o William Branham é um verdadeiro profeta. Um homem que desafiou o mundo, você pode pegar as mensagens, ele disse, eu desafio a qualquer pessoa no mundo inteiro que me traga uma profecia que saiu no assim diz o Senhor que tenha falhado. Se você tiver, pode se levantar. Nunca ninguém se levantou. Porque ele disse, eu tenho escrito lá num caderno, milhares e milhares delas, e nenhuma falhou. E eu creio nisso de todo o meu coração. Agora, eu pegar pregações dele, do que ele cria particular, do que ele cria como homem, do que ele achava que era, e eu ter que dizer, porque ele disse, eu tenho que dizer que eu assim diz o Senhor, porque um profeta não erra, porque Deus pensa e o profeta fala. Gente, eu provei pela Bíblia que todos os profetas pensaram alguma coisa, acharam alguma coisa. Então, o que é um homem falando, é um homem falando. Porque se tudo que o William Branham pregou é o assim diz o Senhor, como é que nós vamos fazer? Ele pregou os selos 2 vezes. Ele pregou 7 selos numa noite só. E depois, mais tarde, Deus abriu o selo para ele, ele pregou durante a semana. Um culto por semana. Então, qual dos selos é o verdadeiro? Porque se tudo que o homem fala é Deus falando. Se tem algum fanático aqui nessa noite, me perdoa. Mas você tem que largar o seu fanatismo e crer em um profeta na qualidade de profeta.
para que Deus possa dar o mesmo galardão que Ele deu para ele. E você, se tem algum fanático aqui, se tem algum fanático nos acompanhando, você fica pensando que você está fazendo benefício ao ministério desse verdadeiro profeta, não. Sendo fanático, você está trazendo desonra para ele. Porque você vai sair por aí dizendo coisas que ele falou, que ele profetizou, quando na verdade ele como homem pensou sobre aquilo. Ah, mas como é que prova que foi o homem que falou? Porque mais tarde ele mesmo corrigiu. E a prova de que foi o homem que falou, que ele afirmou, é que os fatos mostram que aquilo era apenas o homem falando. Como Elias. Será que a Bíblia não poderia ter omitido isso para nós? Mas a Bíblia não omitiu nada. Mostrou onde estava o erro de Samuel, mostrou onde é que estava o erro de Elias e mostrou o erro onde estava Eliseu. Até Eliseu, que tinha porção dobrada, como homem ele falhou. Vocês nunca viram? Quando a sunamita foi ter com Elias lá no Monte Carmelo, no monte lá onde é que ele estava, foi lá para o monte, onde Deus tinha ocultado de Eliseu o que tinha acontecido com ela. E ele levantou a cabeça e disse: Geazi é a sunamita e ela está com o espírito perturbado e Deus não me mostrou o que aconteceu com ela. Vá até ela e pergunta se vai tudo bem com ela, com o esposo dela, com o filho dela, se tudo vai bem. E ele perguntou tudo. E ele disse: tudo vai bem. Quando ela chegou e lançou-se sobre os seus pés e disse assim: eu te pedi algum filho? Aí ele já entendeu que o filho dela tinha morrido. Aí ele voltou para o seu moço e disse: pega esse bordão, esse meu cajado, e vai e coloca, estende sobre o menino e ele viverá. E Geazi por aqui. Mas a sunamita disse: olha, vive o Senhor teu Deus e vive a tua alma, que se você não descer, eu não saio daqui. Aí ele pegou e desceu com ela. E Geazi foi. Chegou lá, o menino duro em cima da cama, ele foi lá, estendeu o cajado. O menino duro estava, o menino ficou. E Geazi voltou para ele e disse: olha, eu fiz como o senhor falou, e o menino não despertou. Aí ele foi orar. Aí ele foi diante de Deus. Amém? Amém. E o menino ressuscitou. Amém. Essa é a coisa principal. Amém. Na sua precipitação, ele disse: vai lá e coloca o cajado. Na sua confiança, na sua precipitação. Mas Deus é tão misericordioso que a sunamita disse: não, eu não aceito isso aí, você vai ter que ir lá. Eu não sei se foi a incredulidade dela, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se tudo que um profeta fala é lei, Deus tem que cumprir. Então, quando Geazi vinha voltando de encontro com ele, disse: olha, sunamita, por que você está chorando por quê? Olha o seu filho junto comigo aquele dia, está pegado na mão dele. Você devia ter crido, sua incrédula, que o profeta falou. Mas e por que não aconteceu? Meus queridos, eu não vou pôr tanto em vocês de uma vez só. Eu acho que já está bom, né? Por hoje. Mas se você ler a leitura aqui, a pergunta aqui embaixo, a segregação de escola. Agora, eu estava ali no primeiro levantamento e eu vi isto. Eu sei do que estou falando, as pessoas de cor têm ótimas escolas e às vezes, porque esse líder lá, esse tal de Luther lá, estava fazendo uma revolução com inspiração comunista para criar um problema entre os negros, para fazer uma segregação. E o profeta disse: ele está inspirado por comunista, ele está querendo separar os negros, fazendo a segregação, não é? E o profeta disse: se ele não parar com isso e o povo negro não abrir os olhos, ele vai provocar milhares e milhares de mortes com essa inspiração comunista. Mas alguém já tinha dito que o Senhor disse que vai haver milhares de negros. Se não tivesse perguntado, e ainda dizer: não, irmão, nos Estados Unidos ainda vai haver um levantamento que vai morrer não sei quantos mil negros, porque o profeta disse. Gente, vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Tu conheces o meu coração e sabe que se tem uma pessoa grata nessa terra por ter nos enviado um profeta, esta pessoa sou eu. E creio que teus filhos também.
Mas guarda-nos, ó Senhor, de sermos fanáticos, de ir além do que está escrito. Deixa-nos ter a compreensão exata. E deixa-nos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque esse foi o anelo e o desejo do teu profeta. Ele nunca pediu que nós voltássemos a Ele, que nós venerássemos Ele, que nós fizéssemos pôster e saíssemos fazendo festa por aí afora. Mas o Senhor sempre nos apontou para olhar para Jesus Cristo. Olhar para Ele, porque Ele é o digno de honra, de glória e de louvor. Ele é o motivo do teu falar, do teu andar, do teu pensar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, ajuda o nosso entendimento, como ajuda o entendimento de cada filho que crê nesta mensagem. E não nos deixa, Senhor, confundido com nada, mas que o Espírito Santo que o usou possa estar, meu Deus, sobre nossas vidas também, nos dando compreensão e a palavra sendo restaurada em nós. E a cada dia que passa, sermos mais crentes na Bíblia Sagrada. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos as tuas preciosas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos